O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Check. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba. Toto, tenho a impressão de que não estamos mais no Kansas. Nossa, desenterrou isso. Não, só para explicar, né? Acho que um dos estados que teve a votação mais surpreendente foi o Kansas ali, né? No meio dos Estados Unidos, né? É quase um retângulo. Pois é. E no qual o Partido Democrata acabou levando a melhor sobre os republicanos, que têm uma certa hegemonia na região. Mas para falar com um relato mais próximo aí das midterms, a gente vai ouvir um relato do Gustavo Rebelo, nosso correspondente direto da Flórida, sobre o Congresso dividido e as principais mudanças estaduais e a manutenção republicana na zona rural, tirando Kansas. Bom, Crepúsculo, ouvintes do Xadrez Verbal, estou gravando esse áudio na quarta-feira, eu ainda não tenho todos os números confirmados, provavelmente quando o áudio for ao ar o Felipe vai ter números melhores do que eu, mas de qualquer forma algumas coisas são certezas. Você teve uma grande derrota republicana, ou então, se preferirem, uma grande vitória democrata no Congresso, retomando o poder de maioria depois de 8 anos. Teoricamente isso afetaria os planos do Donald Trump nos próximos 2 anos, então há toda uma festa acontecendo, e a pergunta que não quer calar, né? Por que o Trump tweetou dizendo que foi uma grande vitória? Por que o líder do Senado, Mitch McConnell, vamos dizer, ele disse que foi um sucesso as eleições? Essa pergunta, né? Por que existe uma festa do lado republicano? Então, eu olhando aqui o cenário, você tem primeiro grandes vitórias republicanas nos governos de Ohio e na Flórida, que são 2 swing states, que tem muitos delegados em jogo em 2020. E quando vai acontecer o censo? O censo dos Estados Unidos ele acontece a cada 10 anos, o próximo vai ser em 2020, e ele já vai afetar as eleições dali até 2030, quando aconteceria o censo seguinte. Quem for governador da Flórida vai poder redesenhar os distritos e vai poder distribuir de forma que isso favoreça. Então você tem, como eu falei, distritos na Flórida e Ohio que são importantes, provavelmente continuando nas mãos dos republicanos. Você teve vitórias republicanas na Nova Inglaterra, como em Vermont, Massachusetts, New Hampshire, entre outros, e isso também isso não impede que o governador também redesenhe os distritos nesses lugares. Então, em primeiro lugar, você tem isso. Em segundo lugar, você tem a questão do orçamento. O orçamento dos Estados Unidos não pode ser mudado sem aprovação nas 2 câmaras. Com o Senado tendo maioria republicana, isso não vai acontecer. Então, todo orçamento aumentando a verba para gastos militares, etc., será mantido de qualquer forma pelos próximos anos. Depois, você também outro poder do Senado, que é a confirmação de juízes federais. A gente teve aí recentemente 2 juízes do Supremo, super conservadores, né, o Brett Kavanaugh e o juiz Gorsuch. Depois, você ainda vai ter alguns a serem confirmados em outras instâncias que provavelmente continuará sendo conservadores, inclusive que alguns historiadores dos Estados Unidos hoje já apontam como esse sendo o grande legado do Donald Trump.
uma grande virada, uma grande sequência de nomeações de juízes conservadores, não só no Supremo, mas em todas as instâncias federais. E alguns são vitalícios, outros são 12 anos, e enfim, é uma grande virada de qualquer forma. Então eles estão chamando isso do grande legado. E você tem uma análise, pelo menos com os distritos que eu olhei aqui, existia muito essa dúvida de o quanto que os distritos rurais dos Estados Unidos estariam desapontados com o atual governo por conta de perdas em negócios com a China. Então você teve uma grande desvalorização da soja americana. Estão falando aí de pelo menos entre 30% e 50% do preço. A gente está com o pior preço da saca de soja desde 2005. Então existia essa preocupação de o quanto eles poderiam perder votos nos distritos rurais dos Estados Unidos. Isso não aconteceu. Vejam vocês, alguns distritos importantes no Illinois, que é o maior produtor de soja, se mantiveram. Você teve conquistas em Indiana, você teve conquistas no Missouri, você teve... o único estado assim, que você pode dizer que você teve alguma derrota foi na Pensilvânia, mas o que aconteceu que depois que o novo governador assumiu a Câmara Estadual, reverteu as mudanças distritais, como eu estava dizendo, os republicanos que assumirem os governos agora vão poder fazer. Então na Pensilvânia a Câmara Estadual reverteu. Então com isso foi o estado que mais teve mudanças e derrotas republicanas nos distritos, mas isso tem mais a ver com a distribuição distrital do que por conta de plantio de soja, por exemplo. Então foi interessante saber o quanto que realmente as perdas para a China afetariam a popularidade, vamos dizer assim, do governo republicano na América rural. E isso não aconteceu. No mais, você teve duas perdas governamentais que eu acho que são muito importantes para os republicanos, que foi a perda no Wisconsin e a perda no Nevada. Eles realmente estavam contando com esses dois swing states. Mas foram eleições apertadas, mas eles não conseguiram levar de novo. Então provavelmente você vai ter um redesenho dos distritos nesses estados e você vai ter provavelmente, assim, na teoria, conquistas democratas dali para frente. A minha dica cultural é o filme The Front Runner. Eu não sei quando é que estreia no Brasil, não sei nem o título em português nesse exato momento, mas ele deve estar estourando aí qualquer hora. Ele traz o Hugh Jackman no papel principal do senador Gary Hart, que é o candidato democrata ao governo do Colorado. Então, né, pensando aí nesse tema de eleições, eu acho que o filme vai encaixar bem, porque ele é um personagem que entrou pro folclore das eleições nos Estados Unidos na eleição em 1987. Eu não vou dizer porquê, porque seria um spoiler do filme, mas assistam, que vale muito a pena, de tudo que acontece e todos os plot twists. No momento é isso. Espero que tenha jogado um pouco de luz aí no motivo vamos dizer assim, de por que tá todo mundo comemorando, né? Por que eles falam em sucesso. É isso, um abraço. Bem, Felipe, agora vamos trabalhar aqui com a numeralha, né? Começar pelo Senado, onde o Grand Old Party, né, o Partido Republicano, manteve a maioria. Isso, como o próprio Gustavo mencionou no áudio dele, quando ele gravou ainda não tinha os números finais. Nós ainda não temos os números finais, ainda faltam alguns pequenos resultados, mas, né, algumas coisas já dá para desenhar. Não, se teve muita reclamação da eleição aqui no Brasil, multiplica por 10 o que foi nos Estados Unidos. Assim, teve
diversos tipos de relatos, assim, de zona eleitoral que não abriu porque não achavam a chave, de urnas eletrônicas que falharam e não foram substituídas. De gente que ficou horas na fila. Sim, enfim, a maior democracia do mundo, como... Não, a maior democracia do mundo é a Índia. Não, digo em tradição, eu sei, eu tô te enchendo o saco. Não em número de eleitores, mas a maior democracia do mundo tem ainda muito problema na hora de escolher, né? Da votação propriamente dita. E no Senado, né, dos 100 assentos do Senado, 35 estavam em disputa. Tá? 33 do ciclo normal, né? 1/3 do Senado é renovado, que nem no Brasil, e mais 2 das votações especiais, né? Que são senadores que faleceram, que renunciaram, como em 2020 teremos a votação do John McCain, por exemplo. Sim. Vai ter uma eleição especial. E em 2020, até lá, ele vai, né, ter um substituto designado pelo governador. E como teve recentemente pro Jeff Sessions, mas que agora não sei como vai ficar, né? Ele volta pro cargo? Agora ele ficou sem os dois. Faltam 3 resultados, tá? Um assento da Flórida, a gente ainda vai falar um pouquinho da Flórida, do Mississippi e do Arizona. Mas, por enquanto, nós temos confirmados 51 republicanos, ou seja, o Partido Republicano continua com a maioria do Senado, 44 democratas e 2 independentes. Só que os independentes são o Angus King, do Maine, e o Bernie Sanders, de Vermont. E ambos são próximos dos democratas. Então, eles são independentes que tendem aos democratas, né? Então, por enquanto, está tudo igual. Tá? Por enquanto, o Senado americano continua igual ao início das eleições. Vai depender desses 3 resultados que faltam, né? Que aí, por exemplo, aí podemos ter uma vantagem até de 54 republicanos. Na Câmara, nós tínhamos 435 assentos em disputa, o vulgo todos, tá? A maioria, o necessário para ter a maioria é 218, e os democratas estão confirmados com 225. Ou seja, Câmara dos Deputados ficará na mão dos democratas. Tá? Isso já não ocorria, já tinha alguns anos. Né? A gente mencionou, inclusive no programa passado, né, quando ocorre essa questão do governo, né, não ter todo o apoio da Câmara. Então, por exemplo, o George Bush pai, ele governou 4 anos sem ter nenhuma das 2 casas do Congresso. Tá? A última vez que os democratas tinham conquistado a Câmara foi em 2009 e 2011. Tá? Então, desde 2011, a Câmara estava com os republicanos, agora ela passa a ser dos democratas. Tá? Faltam 13... E que é uma espécie de tradição, assim, né, das midterms, né? Geralmente o partido que está no poder acaba perdendo a casa dos representantes. Né? Porque virou vidraça, né? Então, assim, só para, né, isso que você mencionou, o último presidente que governou, né, o Donald Trump, né, teve, o Partido Republicano teve a presidência, as 2 casas. Antes dele, foi de 2003 a 2007, com Bush filho. E a última vez que o Partido Democrata... E só isso explica a aprovação da guerra do Iraque. Sim, do Patriot Act e tudo mais. E a última vez que o Partido Democrata teve a presidência às 2 casas foi no início do governo Bill Clinton, 93 e 95. E mesmo depois, o Bill Clinton governou por 6 anos, sendo inclusive reeleito, sem as 2 casas, sem nenhuma casa do Congresso, tá? Então, assim, é muito difícil você ter esses períodos, digamos assim, hegemônicos, né? Mesmo o Partido Republicano teve esse miolo do período Bush, mas, por exemplo, o governo Reagan, que foi, né, um dos grandes símbolos do Partido Republicano, a Câmara sempre esteve na mão dos democratas. E metade do governo Reagan, o Senado também. A última vez que a gente pode dizer que teve assim, uma hegemonia mesmo, em todos os aspectos, foi de 61 a 69 com os democratas, que foi JFK e Lyndon Johnson. E que daí aprova o Civil Rights Right. E antes deles com o Franklin Delano Roosevelt e o Harry S. Truman, de 33 a 47. Aí antes a gente teve um domínio republicano de 21 a 31,
E, assim, né, depois então, assim, ter essa alternância de poder é bastante, né, comum nos Estados Unidos, mas os republicanos ainda vão ter o Senado, né? Na Câmara... E uma coisa que o Gustavo alerta também em relação ao judiciário, né? Sim, ao apontamento dos juízes da Suprema Corte. Em relação... Ainda faltam 13 resultados, né? O saldo, né, foi de mais 30 para os democratas, ou seja, os republicanos perderam 30 assentos na Câmara, que passaram para os democratas. Os republicanos perderam 21 reeleições e não fizeram 7 sucessores em distritos eleitorais, tá? Então, assim, tinha lá um deputado republicano concorrendo de novo, perdeu. Tinha um deputado republicano que, por algum motivo, foi concorrer ao Senado, outro cargo, se aposentou, mas, enfim, ele falou, olha, eu não vou concorrer, mas quem está concorrendo pelo Partido Republicano aqui é o Zé das Couves, e o Zé das Couves não venceu 7 vezes. Os democratas não perderam nenhuma reeleição e só não fizeram 2 sucessores. Então os democratas tiveram um ganho muito grande em relação à Câmara dos Deputados. Por isso que, assim, tava todo mundo falando da Blue Wave, né? Ia ter uma onda azul, e aí virou uma marolinha, mas não é tão marolinha assim. Os democratas, de fato, tiveram um crescimento bastante razoável. Pensando nos... É que pensava na Blue Wave no Senado também, porque sim, cogitou-se de que ia ganhar as 2 casas. É que o Senado tinha muito mais cargo, né, muito mais assentos atualmente democratas em disputa. Então... E mesmo algumas derrotas no Senado foi por uma margem muito pequena. Acho que o caso mais emblemático foi do Texas, entre o Ted Cruz e o Beto O'Rourke. Inclusive, até o Greg Popovich, técnico do San Antonio Spurs, fez campanha vestindo um boné com o nome do Beto. Pensando nos estados, né? Nós tivemos eleições para o governo estadual em 36 estados e em 3 territórios: as Ilhas Mariana, Guam e Ilhas Virgem. Tá? Os republicanos venceram reeleição no Alabama, Arizona, Arkansas, Iowa, Maryland, Massachusetts, Nebraska, New Hampshire, Carolina do Sul, Texas e Vermont. Os republicanos também fizeram um sucessor na Flórida, que teve uma eleição muito apertada também. Inclusive está com recontagem na Flórida, né? Por isso que esse é um dos motivos que a gente não tem o resultado do Senado da Flórida. Flórida, Idaho, Ohio, Oklahoma, Dakota do Sul, Tennessee e Wyoming. Os democratas venceram reeleição no Havaí, Nova York, Oregon, Pensilvânia e Rhode Island. E fizeram um sucessor na Califórnia, que sempre vota democrata, né? Colorado, Connecticut e Minnesota. Nós tivemos vitórias republicanas no Alasca, que era independente, e uma série de vitórias democratas em Illinois, Kansas e Wisconsin, derrotando o candidato republicano que tentava a reeleição, e no Maine, Michigan, Nevada e Novo México, que não era reeleição, mas eram republicanos. Falta o resultado da Geórgia e o saldo final acaba sendo 6 novos estados democratas, né? As 7 vitórias democratas menos a vitória republicana no Alasca. Nos territórios, Guam era republicano, não fez o sucessor, virou democrata. As Ilhas Virgens Americanas vão ter segundo turno em 20 de novembro. E as Ilhas Marianas tiveram sua eleição adiada para 13 de novembro por questões de logística e questões climáticas, tá? Então, assim, isso aqui é tudo número bruto, tá, gente? Resultados, então, Senado com os republicanos, Câmara com os democratas, e nos estados, nós tivemos, nesses 36 estados que tivemos eleições dessa vez, um saldo positivo para os democratas, embora, como vocês puderam ouvir, né, os republicanos, eles mantêm ainda o controle de vários estados importantes. É que, no saldo, os democratas conseguiram avançar. Tá? Então, assim, o saldo democrata não significa uma ausência republicana, tanto que os republicanos vão governar, por exemplo, estados importantíssimos como Massachusetts, Flórida, Texas, Ohio, né? O Texas, se fosse um país independente, acho que era a terceira economia do mundo, um negócio assim, terceira ou quarta. O Texas é absurdo, o Texas é enorme. Então,
Os republicanos ainda têm uma posição muito vantajosa, mas o saldo positivo foi para os democratas, isso não tem dúvidas, tá? Falando em alguns nomes de destaque, né, numerados pelo nosso querido Gustavo, alguns nomes inéditos, né? A Debbie Haaland, do Novo México, e a Sharice Davids, do Kansas, são as primeiras mulheres nativa-americanas no Congresso. E a Sharice Davids ainda tem, né, falando em questão identitária, né, ela também é abertamente homossexual. A Rashida Tlaib, do Michigan, é a primeira mulher muçulmana eleita para o Congresso. Ela que é de origem palestina. A Ilhan Omar, de Minnesota, é a primeira mulher na Câmara de origem somália-americana. O Jared Polis, do Colorado, foi o primeiro homem abertamente homossexual a vencer um governo estadual nos Estados Unidos. Eu, inclusive, tuitei, foi um tweet que fez até um certo sucesso, que eu comentei que o Jared Polis ele é abertamente gay, judeu, que vai governar um estado onde a maconha é legalizada. Então, tipo, ele é um combo de decepção para um neonazi, entendeu? A Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova York, aos 29 anos, tornou-se a mais jovem mulher eleita para o Congresso. Ela cujo vô materno foi uma das vítimas colaterais do furacão Maria, em Porto Rico. A Ayanna Presley, mas é Presley com 2 S's, é a primeira mulher negra eleita para o Congresso por Massachusetts. Silvia Garcia e Verônica Escobar se tornaram as 2 primeiras mulheres latinas eleitas ao Congresso pelo Texas. E o Chris Pappas é o primeiro deputado abertamente gay, ele que é de New Hampshire. Tá? Então tivemos esses alguns desses firsts aí, e claro, né, se vocês tiverem mais indicações de firsts, como eu disse, quem fez esse levante foi o nosso querido Gustavo, então podem mandar. E como comparação, né, em 1919 tinha uma mulher no Congresso dos Estados Unidos, agora tem 100, no mínimo, né, ainda faltam alguns resultados, né? Então tá aí alguns firsts. Como a gente mencionou anteriormente, né, na Flórida, para o Senado, engatilhou, né, triggerou a recontagem, já que a margem foi muito pequena da vitória, né? Então, foi entre o democrata Bill Nelson e o republicano Rick Scott. O Rick Scott chegou a anunciar a vitória, recebeu parabéns por telefone do Donald Trump. Porém, o Bill Nelson não concedeu a vitória e como a margem ficou a 0,5%, vai ter recontagem, tá? Então, por isso que um assento do Senado da Flórida ainda não se sabe quem vai ser. E o governo do estado também pode sofrer uma recontagem, embora, né, o vencedor republicano tenha sido declarado, né, ainda pode haver essa chance de recontagem. Também na Flórida, né, nós temos aquelas várias votações, né, aquelas várias consultas populares, né, durante as eleições, são realizadas junto, e a Flórida realizou, né, 13 consultas populares, né, uma delas, por exemplo, proíbe corrida de cachorro depois de 2020, né? Então o ajudante de Papai Noel não vai correr. Para onde vão os galgos? Para a casa dos Simpsons, exatamente. Uma delas, como o Gustavo até mencionou, afeta a diáspora brasileira, porque agora você pode comprar e vender imóveis sem ter cidadania dos Estados Unidos na Flórida. Só que teve uma muito importante. A emenda 4. Isso. Que é, antes, se você tinha condenações judiciais, condenações penais, se você cumpriu prisão, você não podia votar mais. E isso foi abolido. Isso afetava 40% dos afro-americanos residentes na Flórida, para ter uma noção. Então, vão ser mais ou menos 1,5 milhão de novos eleitores. Tá? Essa medida foi aprovada pela população e vai ter um grande impacto na próxima eleição presidencial, até porque a Flórida é o que se convenciona chamar de swing state, né? E esses novos eleitores, eles superam
o número de eleitores em 10 estados. Não somados, mas individualmente. Sim, por exemplo, Montana, que tem 5 pessoas morando lá. Wyoming deve ter 8, essas coisas. Tem estados que, de fato, têm uma população muito grande. Então, nós teremos agora pelo menos 1,5 milhão de possíveis novos eleitores, e que vão aí colocar um ingrediente digamos assim, de incógnita para as próximas eleições na Flórida. E só para complementar, se você ainda foi condenado por assassinato ou por ofensas sexuais criminosas, né? Imagino que estupro, enfim, abuso de menores, alguma coisa assim, você ainda não vai ter direitos a voto, tá? Mesmo depois de cumprir após a sentença. Tá? E isso foi aprovado com 64,5% dos votos. Tá? Então, ela precisava de 60%, precisava de 2/3, né, né, uma maioria qualificada, digamos assim, 60%, para passar, e passou. Tá? Então, teremos aí cerca de 1,5 milhão de eleitores, e como você disse, boa parte deles de uma demografia de negros ou latinos. Né? Não, nós não estamos dizendo que negros são criminosos nem nada, é uma outra discussão isso, tá? Por favor. E no total nos Estados Unidos são mais de 6 milhões de pessoas nessa condição, e então são 1/4 estão na Flórida, para ter uma noção. Aí, saindo um pouco das eleições, né, dos resultados eleitorais, logo no dia seguinte, o presidente Donald Trump mandou o secretário de Justiça, o Jeff Sessions, para a rua, né? Aí que acontece, né? Aquela coisa que a gente falou até do Egito, né? A versão oficial e, né, o que é feito mesmo. O Jeff Sessions, teoricamente, renunciou. Porém, a carta de renúncia dele começa com: ao seu pedido, a minha renúncia. Né? Então, tipo, já que você pediu, eu estou renunciando. Né? Então, ele foi, né, demitido um dia depois. E aí o que acontece? Né? O Jeff Sessions, ele, né, o seu departamento, melhor dizendo, né, controla as investigações contra o presidente, Donald Trump, as investigações sobre as eleições, sobre os conluios com os russos, né, sobre se o Donald Trump violou sanções contra a Rússia ao se encontrar com magnatas russos, se o Donald Trump sabia lá que o filho dele estava querendo, né, os podres do Partido Democrata com os russos, enfim. Toda essa investigação é feita pelo departamento que era controlado pelo Jeff Sessions. Ponto 1. Ponto 2. O Donald Trump sempre criticava, né, o fato de que o Jeff Sessions não barrava essas investigações. Tá? Ponto 3. Com os democratas controlando a Câmara dos Deputados, os democratas vão conseguir intimar o presidente Trump e outros integrantes do governo em relação a essas investigações. Então os democratas vão ter mais poder de investigação contra o presidente. Aí, ponto 4. O Donald Trump teria esperado as eleições para não entrar em atrito com o Senado na hora de aprovar um novo nome para secretário de Justiça, né, e não complicar ainda mais a situação dele. Então, você tem agora os democratas com maior poder de investigação, um secretário de Justiça que não barrava essa investigação e passou as eleições. Então, pode mandar o cara pra rua e nomear um substituto. E aí, assim, a cereja no bolo foi que o substituto provisório é um cara que é o atual chefe de gabinete do Sessions, chamado Matthew Whitaker, tá? E o Matthew Whitaker, ele é aliado, né, pró-Trump, digamos assim, de longa data. Ele já escreveu, tá, colunas públicas dizendo que a investigação sobre conluio com os russos é caça às bruxas, é uma witch hunt, tá? É que
é um absurdo e que o presidente deve ser protegido. Então, assim, E outra, o Matt Whitaker, o interino, será o chefe do promotor especial, do procurador especial, desculpem, o Robert Mueller, que é quem conduz a investigação. Então, assim, se o Donald Trump não está tentando se blindar, eu não sei o que ele está fazendo, tá? Em relação a esse novo congresso aí com mais poderes dos democratas. E também, no pós-eleição, um outro caso, né, que bastante gerou aí uma discussão, foi que o Donald Trump estava, né, dando uma coletiva lá na Casa Branca e o repórter da CNN na Casa Branca, né, o correspondente da CNN na Casa Branca, o Dean Acosta, que eles já tinham, né, trocado diversas, né, palavrinhas. O Dean Acosta e a Sarah Huckabee Sanders também já tiveram, né, ali os seus entreveros, tudo mais. E aí o Dean Acosta, né, estava fazendo uma pergunta para o Donald Trump. E aí o Donald Trump disse, né, enfim, respondeu e disse próxima pergunta. O Dean Acosta continuou, né, dizendo, não, mas você não respondeu a minha pergunta, né, você só deu uma resposta aí vaselina e tal. E ele, não, próxima pergunta. Aí o cara, não, mas você não me respondeu tal. Aí o Donald Trump disse que o Dean Acosta é uma pessoa rude, uma pessoa terrível, que ele deveria deixar o Donald Trump governar os Estados Unidos enquanto ele administra a CNN, que pessoas como o Dean Acosta, por conta de pessoas como ele, né, que a imprensa nos Estados Unidos está com um problema de credibilidade, porque ele e a CNN são fake news. Nossa, eu já ouvi essa retórica. Por aí mesmo. Né? Quando você publica fake news, o que a CNN faz muito, você se torna inimigo do povo. Né? Chamou o Dean Acosta de inimigo do povo. Aí, uma funcionária da Casa Branca tentou pegar o microfone do Dean Acosta, o Dean Acosta protegeu o microfone, aí tem gente dizendo que o Dean Acosta teria, assim, agredido a funcionária, né, mas assim, ele protege o microfone, ele abre o braço para impedir a funcionária de pegar o microfone, mas ele não chega a empurrá-la, mas, enfim, ele pega no braço dela, de fato, ele puxa, empurra o braço dela, né, e ele claramente é uma pessoa maior que a funcionária, então ficou a discussão também se teve uma agressão por parte dele ou não. A Sarah Huckabee Sanders, ela criticou a CNN dizendo que deve estar orgulhosa da forma como o seu funcionário se comportou, que não apenas é repugnante, mas um exemplo de seu desprezo absurdo por todos, inclusive jovens mulheres que trabalham nessa administração, né, uma referência à funcionária que foi pegar o microfone. E ela mesma também, porque sim, a Sarah... É que a Sarah Huckabee Sanders não é jovem. Né, com todo respeito. Depende do seu parâmetro de jovem. É que essa mocinha aqui, ela é tipo estagiária, assim, ela deve ter 20 e tantos anos. Sim. A que tenta pegar o microfone. Né? Não sei o nome dela, não vi em lugar nenhum, peço desculpas. Aí, no dia seguinte, a Casa Branca retirou a CNN, retirou a credencial do Dean Acosta. A Sarah Huckabee Sanders tem 36 anos. Tem 36 anos só? Eu deixo pra nossa audiência pensar se ela é jovem ou não. Me parece jovem. Não, então ela é uma jovem, ela está aí na flor da idade e tal, só... Né, mas enfim. Lembrando que ela é filha do ex-governador do Arkansas e ex-presidenciável pelo Partido Republicano, Mike Huckabee. Então, não à toa chegou tão longe. E aí... A Sarah Huckabee Sanders também, no dia seguinte, anunciou que, como resultado do incidente de hoje, a Casa Branca suspende a credencial permanente de jornalista envolvido até novo aviso. Tá? Um agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos teve que ir lá pegar a credencial, tá? Porque ele tinha a credencial, assim, Topster. Era uma credencial que ele pode entrar e sair livremente da Casa Branca, uma credencial extremamente restrita. Não é uma credencial que assim, ele só pode ir... Não, ele pode entrar e sair livremente da Casa Branca, da área governamental, é claro, não da parte residencial. Acho que ele não pode entrar no quarto do Donald Trump, até porque eu não ia querer entrar no quarto do Donald Trump. Né, vai saber o que ele está fazendo. Mas, né, e aí a Associação
dos correspondentes da Casa Branca disse que essa postura foi inaceitável e fora do lugar, a suspensão da credencial, né? E a WHCA, né, a White House Correspondents Association, se opõe energicamente à decisão do governo Trump de utilizar as credenciais de segurança do serviço secreto como ferramenta de castigo a um jornalista pelo qual ele tem uma difícil relação. Instamos a Casa Branca a reverter imediatamente essa ação frágil e equivocada. Então, mais é um capítulo dessa treta gigante entre Donald Trump e a imprensa. Antes das eleições, antes do voto, nós tivemos, né, um vídeo, né, um comercial promovido pelo Comitê Donald Trump 2020, tá? Ou seja, o comitê visando a reeleição do Donald Trump, que fazia uma ligação entre um criminoso chamado Luiz Bracamontes, que ele é de origem mexicana, entrou de forma clandestina nos Estados Unidos e foi condenado à morte por assassinar 2 policiais na Califórnia. E o comercial fazia uma ligação entre o Luiz Bracamontes, imigração irregular e a caravana que vem pelo México. Os perigosos criminosos ilegais, como o assassino de policiais Luiz Bracamontes, que é uma expressão, né, o cop killer. Né? Não é assassino, é cop killer, e é um tema bastante forte nos Estados Unidos. Não, e o cara, até pelas imagens que são utilizadas na peça publicitária, notadamente é um psicopata, né? Porque o cara aparece rindo no júri. E o detalhe é que ele foi deportado. Ele foi pego, foi deportado, só que ele voltou porque ele tinha envolvimento lá com alguma gangue, enfim, alguma coisa assim. E, inclusive, a Body Count, a banda do ICT, o primeiro hit deles se chamava Cop Killer e deu mó treta na época, porque foi início dos anos 90. Né? A gente já tocou Body Count aqui uma vez, salvo engano. Aquela música sobre os white trash e tudo mais, né? Enfim, white trash é a forma pejorativa com que muita gente se refere aos brancos pobres ali do centro dos Estados Unidos. Enfim, o anúncio ligava os imigrantes ao Luiz Bracamontes. O anúncio foi classificado como racista e aí diversas emissoras se recusaram a transmitir. Só que ele chegou a ser transmitido no intervalo do Sunday Night Football, né, que é uma das maiores audiências dos Estados Unidos. Mas outras emissoras se recusaram a transmitir e deu mó rebu, novamente usando o termo que você usou. Ainda em relação à caravana, o Pentágono se recusou a fornecer militares para interagir com a caravana, digamos assim, dizendo que isso deve ser tratado por lei estadual ou local, tá? E aí teriam que ser forças das guardas nacionais ou estaduais e não tropas do Exército dos Estados Unidos, tropas do Pentágono. E aí, inclusive, o porta-voz do Departamento de Segurança disse que, do Departamento de Segurança Interna, né, o Homeland Security, disse que não há intenção para contato militar com a caravana, tá? Então já voltou um pouco atrás nessa retórica. Aí, numa vitória para o Donald Trump no cenário interno, o relatório final do Senado disse que não há, um relatório de 414 páginas, disse que não há provas para uma acusação formal contra o Brett Kavanaugh por má conduta sexual. E aí teve um agravante, que foi o seguinte, uma das mulheres que o acusou disse que ela estava frustrada, ela estava brava, enfim, e ela mandou a carta com alegações falsas, como a fabrication, né? Ela fabricou as alegações, ela inventou as alegações contra o Brett Kavanaugh. Foi a Judy Monroe Lenton, do Kentucky, dizendo que ela que foi a autora da carta anônima e que essa carta anônima, que foi enviada e que desencadeou todas as investigações, era fabricada. E isso deve ser condenado muito, não apenas porque é uma tentativa de você atingir a reputação de alguém que agora foi provado inocente, né, e a gente repercutiu bastante as denúncias contra ele aqui, mas também
E isso é o mais importante. Porque da próxima vez que, vamos supor, que você tem um indicado a um cargo nos Estados Unidos que de fato tenha cometido crimes sexuais graves, a hora que mulheres o denunciarem, elas serão recebidas com cinismo, com ceticismo. Vamos falar, elas estão inventando que nem aquela lá do Brett Kavanaugh. Então, assim, essa pessoa ela foi extremamente responsável, não apenas pela confusão causada ao Brett Kavanaugh, mas também pelos efeitos colaterais que ela pode causar para mulheres no futuro que queiram denunciar políticos, pessoas de alto escalão. O Brett Kavanaugh, teoricamente, não é um político, né? Ele é um juiz, né? Ele é um jurista, mas que tentem denunciar pessoas de destaque por crimes sexuais. Então isso aqui não pode ser aceito, assim, por mais... não, mas o cara é um... o cara é um filho da P, então tem que dar um jeito de pegar ele e tal, mas não. Porque você compromete depois, inclusive, a possibilidade de outras pessoas, de outras mulheres, poderem se abrir, tá? Em relação aos Estados Unidos e sua guerra com a China, temos uma notícia, digamos assim, extraoficial, né, que foi, essa semana tivemos um encontro entre o Xi Jinping e o Henry Kissinger, né, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, um dos idealizadores da Guerra Fria, um dos autores dos livros mais importantes de história da política internacional que existe, o Diplomacy, um grande filho da P, inclusive, né, mas, assim, eu tive um professor que dizia que a gente está muito mal acostumado a usar a palavra gênio sempre como um adjetivo positivo. É que nem cordial. O cordial é outro. Cordial sempre parece que é algo positivo. Né? Então, assim, o Da Vinci era um gênio. Ele falou, não, existem gênios do mal. Né? No caso, ele usava de exemplo Gilmar Mendes, né? Que é um puta constitucionalista, né? Mas, enfim, o Henry Kissinger tá nessa categoria, digamos assim, né? O cara é um gênio. Ele não é um gênio, né? Digamos assim, né? Do cara mais legal do mundo, né? Os efeitos das suas políticas e tudo mais. Mas o cara é um gênio, fazer o quê? E ele se encontrou com o Xi Jinping, ele que é o patrono da aproximação, né, entre China e Estados Unidos, ainda na época do Nixon, né? Pode ser, né, um encontro, digamos assim, extraoficial, para começar a parar algumas arestas nessa relação. Ou pode ser também só uma visitinha, às vezes o próprio governo chinês está contratando a consultoria do Henry Kissinger, né? Às vezes pode ser isso também, né? Porque o cara ainda está na ativa, tem essa, né? O cara tem 95 anos e ainda está na ativa. Eu com 95 anos já vou estar morto há uns 40. E também em relação à China, só para constar, a China apresentou, né, o seu projeto da nova Tiangong, que vai ser a sua estação espacial que vai... depois que a Estação Espacial Internacional cair, né, vai ser a única Estação Espacial Internacional em órbita, embora a Tiangong, né, a nova Tiangong, seja muito menor. Né? A Tiangong tem cerca de 60 toneladas, com comparação, a Estação Espacial Internacional tem 400 toneladas. Tá? Né? Mas a China apresentou aí sua nova estação, a China que está aí conquistando o espaço. E para a gente fechar, mais uma notícia externa, uma notícia de ontem, né? Os Estados Unidos impuseram sanções sobre 8 empresas por terem feito investimentos na Crimeia, né? Violando aí as recomendações dos Estados Unidos sobre a Crimeia e a sua anexação pela Rússia. E, infelizmente, nós tivemos um atirador, né, que deixou um terrorista, né, que deixou 12 pessoas mortas num ataque de quarta para quinta-feira em um bar em Thousand Oaks, ao sul da Califórnia. Deixou pelo menos 12 pessoas mortas e o terrorista, o atacante, o atirador, o suspeito, enfim, como, né, o termo que vocês preferirem, né, chamava Ian David Long, 28 anos, fuzileiro dos Marines, tá? Ex-fuzileiro, tá? Ele ainda não se sabe o motivo, ao menos 12 pessoas ficaram mortas, ele se matou também, e detalhe, tá? Uma das pessoas que morreu foi um rapaz chamado
Telémacos Orfanos, tá? Imagino eu que ele era de família grega, né? Infelizmente morreu, e ele era sobrevivente do massacre de Las Vegas do ano passado, quando outro, né, terrorista americano atirou nas pessoas que estavam ali no público de um show country. Ele sobreviveu, porém foi morto agora. E a mãe dele, a Susan Orfanos, ela deu uma entrevista à ABC, que tá, por exemplo, tá no Twitter, um trechinho. Esse trechinho no Twitter tá com mais de 16 mil compartilhamentos, né? Ela está, obviamente, né, imagina uma mãe que perdeu um filho, né, a troco de absolutamente nada, né? Então ela obviamente está bastante, né, emocionada e tal, e ela fala assim: eu não quero orações, eu não quero pensamentos, né? Eu não quero thoughts, ou seja, solidariedade, né? Prayers and thoughts. Eu quero controle de armas, né? E ela, por conta... Então, assim, essa discussão, agora, ainda mais com o novo Congresso, certamente vai voltar ao cenário político americano, essa discussão sobre porte e posse de armas. E, finalmente, uma notícia de hoje, que originalmente seria o Breaking News, inclusive, né, mas como é dos Estados Unidos, a gente colocou aqui, porque vai ter outro Breaking News. Vai ter 2 Breaking News, eu acabei de ver outro aqui também. Então poderia ser um triple fucking Breaking News. Mas um juiz de Montana, o Brian Morris, suspendeu a construção do Keystone XL Pipeline, né, o gasoduto que havia sido suspenso pelo Obama pelo seu dano ambiental e contra comunidades indígenas. O Trump reautorizou e agora esse juiz suspendeu de novo, dizendo que o governo não pode ignorar os relatórios ambientais, dizendo que o governo precisa então encomendar novos relatórios ambientais para averiguar o impacto dessa obra. Tá? O projeto é de 8 bilhões de doletas e o Donald Trump disse que essa decisão do juiz é uma desgraça. Tá? Foi o termo que ele usou.